Você está pronto para mergulhar em um tutorial sobre a poderosa Fetch API e a sua aplicação na manipulação da DOM com JavaScript? E aí, Dev, tudo bom com você? Espero que sim. Bom, aqui quem fala é o Anderson Chaves e após uma década imerso no mundo da programação, eu decidi compartilhar com você todo o conhecimento que adquiri ao longo desse tempo. E hoje nós vamos explorar como essa poderosa ferramenta pode simplificar o desenvolvimento web. Então vamos nessa! Mas antes de mergulharmos nos detalhes, nós precisamos entender o que é a Fetch API. A Fetch API é uma interface moderna em JavaScript utilizada para realizar requisições HTTP, substituindo o antigo XML HTTP Request, que era propenso a problemas de compatibilidade entre os navegadores. E a Fetch API ela também oferece uma sintaxe mais simples e funcional, comparada ao seu antecessor. E ela está intimamente relacionada com o Ajax, que é uma técnica que permite atualizar partes específicas de uma página sem precisar você recarregar ela por completo. E ao longo desse vídeo nós iremos explorar as vantagens que essa tecnologia traz. Só que antes disso, nós precisamos rever rapidamente o conceito de DOM, ou Document Object Model. O DOM, ou a DOM, é uma representação estruturada de um documento HTML, permitindo com que o JavaScript interaja e modifique os seus elementos de forma dinâmica. E essa manipulação do DOM ela é crucial para criar interfaces web interativas e responsivas. Com isso, chegou a hora de vermos melhor e entendermos como essas requisições são feitas através da Fetch API. Bom, com a função Fetch, nós podemos realizar diferentes tipos de requisições HTTP, como GET para obter dados, POST para enviar dados, PUT para atualizar dados e DELETE para excluir esses dados, entre outras requisições. É simples e direto ao ponto, então vamos nessa. Bom pessoal, então como vocês podem observar, nós já estamos aqui no nosso ambiente de desenvolvimento e aqui nós temos uma pasta com os exemplos que nós praticamos no tutorial anterior e vou criar uma nova pasta aqui para esses tutoriais para esses exemplos práticos desse tutorial de hoje. Vou dar um nome para a pasta aqui de Fetch API DOM. E dentro dessa pasta eu vou ter um arquivo chamado index.html, certo? Diante disso, nós temos aqui nosso arquivo HTML. Vou criar uma estrutura básica aqui dentro dele. Vou dar um título aqui como Fetch API DOM. E aqui no nosso body desse arquivo HTML, vou colocar aqui um H1 com Fetch API DOM para simplesmente vermos essa visualização desse arquivo. Pronto. Já está aqui nosso arquivo HTML que nós vamos manipular durante esse exercício, esse exemplo prático, que é basicamente fazer o acesso de uma API externa utilizando o método GET. Então aqui no nosso body da aplicação eu vou criar um script que vai ser onde vai estar todos os nossos arquivos JavaScript. Vou dar um src para ele, um source para ele informando onde ele está, que é no arquivo script.js que eu irei criar aqui. Pronto, nós estamos com o nosso arquivo aqui já. Ao invés de manter um H1 aqui, ao invés disso, eu quero substituir ele por uma div. E essa div eu quero colocar um ID nela de data container. Pronto. Então esse body aqui ele tem apenas dois elementos, uma div com ID container e um script que é onde está nosso arquivo JavaScript, certo? Então aqui dentro do JavaScript vou iniciar criando uma função. O nome dessa função eu vou dar como fetch data. E aqui nessa função eu vou fetch data. Aqui nessa função eu vou criar uma constante chamada URL que vai armazenar o seguinte valor. Deixa eu pegar aqui a URL. URL com esse valor. E essa URL é basicamente uma URL pública que ela nos retorna filmes aleatórios. E ela nos retorna 5 filmes mais precisamente.
Então, se a gente vir aqui no nosso navegador e acessar esse link aqui, a gente vai ver que aqui ele nos retorna um arquivo JSON, no formato JSON, contendo esses 5 filmes. Cada conjunto desse aqui é um filme. Um filme, 2 filmes, aqui 3 filmes, com todas as propriedades de áudio, vídeo, imagem, nome do filme, o diretor, a categoria do filme, duração, todas as propriedades do filme. E nosso objetivo nesse exemplo vai ser basicamente transformar esse arquivo JSON em uma interface gráfica, certo? Então, aqui nós conseguimos já capturar aqui nossa URL. E nós vamos criar aqui uma chamada a essa função utilizando e nós vamos agora aqui utilizar uma estrutura de controle que é o try-catch. E o try-catch ele basicamente tem a funcionalidade de tentar todo o código que está dentro desse escopo aqui, e caso ele encontre algum erro dentro desse escopo, na execução desse código, ele vai executar o que está dentro desse outro escopo. É basicamente isso. Ele executa isso com sucesso. Caso não haja sucesso na execução disso, ele vai executa esse outro escopo aqui, esse outro bloco de código. E aqui nós basicamente vamos iniciar a implementação criando uma constante chamada response, que ela vai fazer o uso do método fetch para a URL. Aqui eu vou fazer dar um console log aqui nesse response para ver como ele está sendo retornado para a gente. E dentro do JavaScript nós precisamos informar para ele o ponto inicial de execução dessas funções. Então aqui a gente declarou a função, mas a gente não está informando quando que essa função vai ser executada. Então, para isso nós precisamos chamar essa função pelo menos uma vez. Então, para isso nós precisamos chamar essa função aqui no final do arquivo, que isso vai informar para o JavaScript que essa função ela precisa ser executada pelo menos uma vez na compilação do código, ou seja, na página atualizar, essa função aqui vai entrar dentro desse bloco de código aqui pelo menos uma vez, certo? Vou dar um catch aqui também, formando um console.error, passando aqui okay. Pronto. Logo após isso, vou vir aqui na nossa preview, vou inspecionar aqui. E nós vamos ver que nos foi retornado aqui nosso response, já que eu dei o console.log lá. Só que ele está retornando aqui uma promise. A gente está vendo aqui que ele está retornando uma promessa. Basicamente ele está nos dizendo que ele tem a promessa de nos entregar algo, mas ele não conseguiu carregar esse algo na hora da compilação do código. E o que aconteceu? O que aconteceu basicamente foi o seguinte, é algo que a Fetch API nos permite contornar essa situação, que é o acesso fácil a requisições assíncronas. O que são essas requisições assíncronas? É basicamente quando eu vou fazer acesso a algum dado externo à minha aplicação. Então aqui nós estamos mexendo na nossa aplicação local, mas eu estou fazendo um acesso externo a essa API aqui. Só que esse acesso externo a essa API, ele demora uma fração de segundos maior do que a execução desse código. E essa fração de segundos maior do que a execução desse código resulta no fato de que o código nosso ele está sendo carregado por completo, mas esses dados não estão conseguindo ser retornados para a gente. E para contornar essa situação, a gente vai basicamente colocar aqui na frente da nossa função o método async, e aqui na frente de onde nós estamos executando esse acesso externo dentro da nossa aplicação, nós vamos colocar um await. Então basicamente nós estamos dizendo aqui que essa nossa função ela vai permitir chamadas assíncronas, e a chamada assíncrona que a gente tem dentro dessa função é a chamada a essa URL aqui, que é essa API
externa que nós estamos consultando para retornar esses dados desses filmes. Com isso, nós podemos vir aqui na nossa aplicação e nós vamos ver que agora, ao invés de uma promise, ele já está retornando os dados aqui do nosso response, tá vendo? E dentro desses dados nós podemos ver que tem algumas propriedades, tem o body, tem o headers, tem o status, que é o status dos redes informando que a requisição foi realizada com sucesso, tem o OK informando que essa requisição foi realizada de maneira correta, de maneira esperada. E aqui dentro da nossa aplicação, dando continuidade ao nosso código JavaScript, nós vamos fazer essa validação. Nós vamos validar que quando o response.ok não existir, nós vamos dar um throw new error, passando o erro ao recuperar os dados da API. Pronto. Então nós estamos informando aqui que quando esse response.ok não existir ou quando ele for false, ele vai retornar essa mensagem para o usuário. Como nós vimos lá, o response.ok ele existe e ele não é false, ele é true. Então ele não vai entrar nesse bloco de código. Fizemos essa validação. Isso se trata de validações na nossa aplicação. Então, após essa validação que nós fizemos, nós vamos referenciar alguns elementos lá do nosso documento HTML. Antes disso, nós vamos aqui criar uma constante chamada data. E essa constante vai basicamente armazenar o nosso response.json. Se a gente vier inspecionar aqui agora esse data, nós vamos ver que ele nos retorna, aqui na frente do response, ó, ele retornou uma promise também, porque para ele transformar aqueles dados em JSON, ele precisa de um tempo de carregamento. E esse tempo de carregamento vai ser proporcionado através das chamadas assíncronas. Então aqui na frente nós vamos colocar um await. Essas chamadas assíncronas são basicamente chamadas não blocantes, ou seja, a partir do momento que nós informamos dentro da nossa função que nós estamos fazendo uma chamada assíncrona, ou seja, utilizando esse método await, nós estamos informando para o nosso código que ele não precisa esperar esses dados serem retornados para executar o restante do código. Ou seja, ele vai lá atrás consultar essa URL, ele vai trazer os dados da URL e vai continuar o restante do código. E quando esses dados estiverem completamente carregados, aí ele continua de onde ele parou. Aí ele volta para o processo que ele deveria continuar a partir de então. Da mesma maneira aqui precisou de um tempo para construir isso aqui, nós chamamos aqui o await e ele não bloqueou o restante do código, ele ficou aguardando e a partir do momento que ele estava aguardando, ele voltou e continuou de onde ele havia parado, certo? Então, no caso aqui, se a gente tivesse, vamos supor, por exemplo aqui, vamos supor que eu tivesse function 1, function 2. Então, se eu tivesse essas outras duas funções que na execução do código, além dessa aqui, eu precisasse que essas duas funções também fossem executadas, elas não deixariam de ser executadas somente porque eu estou aguardando um dado chegar aqui nessa variável, entendeu? Essas outras funções elas seriam executadas e a partir do momento que tivesse carregado esses dados, a gente continuaria do ponto que foi parado, do ponto que foi chamada essa função assíncrona. Uma validação simples que você pode fazer é que basicamente quando você precisa de um dado que ele leva um longo tempo para ser carregado, ou de um dado que você vai acessar externo, ou de um banco de dados, ou de uma API, você precisa utilizar essas chamadas assíncronas, certo? Diante disso, nós vemos aqui que agora nossos dados já estão sendo retornados, e aqui nós temos os 5 filmes. Filme na posição 0, com as propriedades, filme na posição 1, e todas as propriedades aqui dentro. Estamos avançando e dando continuidade aqui no nosso JavaScript. Nós vamos referenciar agora o container, que esse container basicamente vai ser a referência que nós vamos pegar lá daquele nosso query selector com um ID chamado data container. Ou seja, dentro dessa nossa função container vai estar armazenado essa div aqui.
a div que tem uma ID data container. E tudo que nós fizermos, nós vamos fazer dentro dessa div, basicamente, certo? Então aqui dando continuidade, nós vamos pegar esse container e vamos dar um inner HTML nele, limpando. O que é esse inner HTML? Inner HTML é basicamente substituir todo o conteúdo HTML que existe dentro desse container. Ou seja, eu estou informando que dentro do container, tudo que tem de HTML dentro dele vai ser substituído por nada. Ou seja, suponhamos que aqui dentro do nosso inner HTML tivesse um H1, um H2, um P, um span, tivesse todas essas informações aqui. A partir desse momento aqui, ele ia armazenar essa div dentro dessa constante container e iria limpar ela, informando que a partir de então ela não tem mais nenhum conteúdo dentro dela. Ou seja, a partir de então ela estaria dessa maneira aqui, limpa, vazia. E ela vai ficar vazia para nós continuarmos a nossa implementação. E nós vamos continuar agora a partir do ponto que nós vimos aqui que o nosso data ele retorna um array de objetos. Então nós conseguimos ver aqui que ele retorna um array de objetos, um array com 5 posições diferentes, com 5 posições. E para manipularmos esse array, nós precisamos fazer um loop aqui, nesse momento. Então vou dar um data.forEach para percorrer todo esse array e vou armazenar cada posição desse array na variável item. E o que nós vamos fazer aqui dentro vai ser basicamente o seguinte: nós vamos criar um elemento que vai se chamar moveElement, e esse moveElement ele vai basicamente criar create element, ele vai criar um elemento e o nome desse elemento vai se chamar H1. Pronto. Esse moveElement vai criar um elemento chamado H1, e dentro desse H1 eu quero que o moveElement com test content vai receber item.move. Ou seja, eu estou armazenando a propriedade move de item, que é a posição atual do meu data. Eu estou armazenando a propriedade move dentro do meu moveElement, ou seja, dentro do meu H1. Então, basicamente, eu estou dizendo o que para o HTML? Que a partir desse momento, ele vai fazer o seguinte: aqui dentro da minha div, ele vai criar um H1, e dentro desse H1 ele vai ter, vamos supor que, Velozes e Furiosos, certo? Ele basicamente vai ter isso, Velozes e Furiosos, que vai ser, vamos supor que esse Velozes e Furiosos é o valor de move, Ele criou o elemento H1 e armazenou dentro do move, que é o text content. Esse text content aqui é basicamente dizendo que ele vai substituir o conteúdo do texto do moveElement. E o moveElement é o elemento H1 que nós criamos, que é esse H1 aqui. Então ele basicamente vai dizer isso através do JavaScript. Pode observar bem que a gente não manipula nada dentro do HTML. Então, para setarmos isso e vermos funcionando, nós vamos precisar implementar isso dentro do container, não é isso mesmo? Afinal, nós informamos que tudo que nós vamos fazer vai ser dentro dessa div. Só que até então não disse para ele quando colocar, então vou colocar aqui agora. Vou dar um container.appendChild de moveElement, ou seja, eu criei o elemento H1, eu armazenei dentro do elemento H1 o nome do filme e eu informei esse nome do filme para dentro do container nosso, que é aquela div lá no HTML. E se nós viermos agora aqui, nós vamos ver que os textos do filme, o nome dos 5 filmes aleatórios que nos foi retornado da API estão sendo mostrados aqui em tela, certo? Com isso, nós podemos avançar. Vamos criar um novo elemento aqui chamado Character Element, que vai criar um elemento de parágrafo. Esse Character Element.textContent vai armazenar o item.character. E aqui eu vou dar um container.appendChild com character element, perdão. E aqui na nossa aplicação nós estamos vendo agora que já está sendo retornado o nome do nosso filme
e o Character Element, que é a categoria do filme, de acordo com a nossa API, né? Com o que nos foi retornado na nossa API. Se a gente vier aqui mais uma vez no nosso item e inspecionar ele, nós vamos ver, ó, que para cada item eu tenho as propriedades aqui, ó. Então eu peguei a Movie, que é o nome do filme, e a Character, que é essa Dignan aqui, certo? Com isso, nós vamos criar um outro elemento aqui, que vai ser poster, acho que é poster, deixa eu ver aqui, a imagem, poster aqui, que é a imagem do filme. Então aqui eu vou criar um poster element, criando um elemento no HTML que se chama img. Todos nós já vimos o elemento img, né? E vou matar a mosca. A mosca tá me rodeando aqui. Vou matar essa mosca. Sério, cara. Então, aqui para o nosso poster element, nós vamos informar o seguinte para ele. Então, aqui para o nosso poster element, nós vamos informar o seguinte para ele, que poster element.src vai receber o item.poster. E se nós viermos ver aqui, nós vamos ver que o endereço da nossa imagem é o poster, certo? Então, estou passando aqui o item.poster. Logo a seguir, nós vamos passar o out, a propriedade out. Nós vimos que todo IMG, se nós viermos criar ele aqui, ó, IMG ele tem tanto a propriedade src como a propriedade out. Então, eu passei o src, agora eu vou passar o out para ele, passando o item.move. Vou passar o mesmo nome do filme aqui para a imagem, para o texto alternativo da imagem. E se nós viermos ver aqui na nossa aplicação, não está aparecendo ainda porque eu preciso concatenar isso no nosso container, container.appendChild, passando o poster element, certo? Então, se viermos aqui, nós vamos ver que já está aparecendo o título do nosso filme, categoria e a imagem. Título, categoria e imagem para cada um dos 5 filmes, certo? E aqui nós podemos até melhorar um pouco mais e dar um poster element.style.width de 250 pixels. E eu vou dar um height para ele também de 250 pixels. Se viermos aqui, pronto, já ficou melhorzinho, mais bonito visualmente, não ficou aquela imagem exorbitante. Então diminuímos aqui nossa imagem, dando uma altura e uma largura para ela, mostrando os 5 filmes aleatórios. Se eu recarregar de novo, ele vai mostrar outros 5 filmes. Eu carrego novamente mais 5 filmes, de maneira aleatória sempre. Dando continuidade aqui a nossa implementação, vou dar só um divider aqui, só para dividir aqui, criando aqui um HR. Aí, criando esse HR, nós vamos concatenar ele aqui também. Divider. Concatenamos ele aqui. E nós vemos agora que ele tem uma espécie de um divisorzinho aqui de um item para outro, que é esse nosso divider que nós criamos aqui agora, certo? Avançando a isso, nós vamos criar aqui também. Nós basicamente conseguimos concluir a nossa implementação, que é conseguir acessar os dados de uma API externa e mostrar esses dados na aplicação, ou seja, o que antes eram esses dados aqui,
agora se passaram a ser esses dados aqui construídos no HTML, certo? Bem mais bonito visualmente, não é isso? Com isso, nós conseguimos atingir nosso objetivo principal, que era acessar os dados de uma API e retornar, mostrar esses dados de uma maneira diferente. No caso, nós acessamos os dados via JSON, no formato de JSON, e nós mostramos ele numa interface gráfica. Nós podemos também implementar uma funcionalidade a mais, você pode ficar à vontade com relação a isso. Nós vamos implementar aqui uma funcionalidade chamada Watch Movie, que vai ser a função responsável por assistir esse filme. Até então nós estamos aqui vendo o título, a categoria e a imagem, mas a gente não consegue assistir ele ainda. E lá a gente viu que nas propriedades ele nos retorna, dentro desse objeto, ele nos retorna uma propriedade vídeo, que é uma outra propriedade que armazena as resoluções e os valores de cada resolução, ou seja, o vídeo para cada uma dessas resoluções. Então, para conseguirmos fazer isso, nós podemos aprofundar melhor aqui. E nessa função WatchMovie, vou basicamente, além dela, criar uma outra função aqui chamada CreateVideoElement. Que essa função CreateVideoElement, ela vai receber uma propriedade chamada vídeo, que é o elemento de vídeo, que é o vídeo que ela vai criar o elemento. E essa propriedade WatchMovie vai receber a propriedade vídeo também e a propriedade container, que é o container nosso lá que nós estávamos trabalhando agora há pouco, certo? Dentro dessa funcionalidade aqui de vídeo, de CreateVideoElement, nós vamos criar uma constante para ela chamada VideoElement, criando um elemento dentro do HTML, que esse elemento vai ser o elemento de vídeo. Nesse VideoElement, nós vamos pegar ele e setar na propriedade controls como true. Nós vamos setar também para o VideoElement na propriedade autoplay como true. Nós vamos setar para o VideoElement também .loop a propriedade true, porque essa nossa API ela nos retorna um vídeo que é só um takezinho de apenas 1 segundo. Claro que não é o vídeo completo, né? Não é o filme completo. Se fosse aqui não faria sentido para o nosso uso. Exigiria um poder de processamento muito maior para conseguir rodar e armazenar esses dados. Então aqui a API nos retorna apenas um vídeo de 1 segundo, que já atende mais do que o necessário aqui para o nosso exemplo. Então nós temos esse VideoElement, e nesse VideoElement nós vamos criar um Object.Keys. Que o que é esse Object.Keys? É o parâmetro dentro do JavaScript que vai me permitir ter acesso fácil à propriedade, a chave e o valor de cada uma das propriedades de vídeo. Então, aqui como a gente viu, cada item do vídeo ele tem uma chave, que é o que está antes dos 2 pontos, e o valor, que é o endereço do vídeo. Então, esse Object.Keys nos permite ter acesso fácil àquela chave e valor. Então, aqui nós vamos armazenar no Object.Keys o vídeo, e para cada vídeo nós vamos dar um for each. No caso lá, nós vamos percorrer todas aquelas opções de resolução, tanto a 360 pixels como a 480, como essa outra aqui. Nós vamos percorrer todas elas, e para essas funções nós vamos armazenar cada uma delas na propriedade resolution, que é a resolução basicamente que ele está nos retornando ali, né? E dentro disso nós vamos criar um outro elemento chamado source element, que ele vai basicamente criar um novo elemento dentro do HTML chamado source. Esse source element nós vamos setar para ele na propriedade src o vídeo na posição resolution, ou seja, na posição atual da resolução, se é 360, 420, 720 ou 1080. E nós vamos setar também para esse source element a propriedade chamada type, que é basicamente o tipo do vídeo, que é um vídeo.mp4, que ele nos retorna. E nós vamos também
setar para o video element um append child, concatenando ao nosso video element esse source element, certo? E no final dessa função nós vamos dar um return, que ele vai retornar o vídeo, o elemento do vídeo. Return. Com isso, nós vamos chamar essa função aonde? Nós vamos chamar essa função dentro da função watchMovie. E dentro da função watchMovie, nós vamos basicamente criar uma referência aqui de video element também, criando um elemento video element, que na verdade nós não vamos criar mais um elemento de vídeo, nós vamos agora chamar a função que cria. Então nós vamos create video element passando o vídeo, certo? Então, ao invés de nós estarmos criando, como nós fizemos aqui, nós estamos somente referenciando aquela função ali em cima que já é responsável por criar o vídeo. E dentro desse video element, aqui, nós podemos concatenar a ele e após isso, eu vou criar uma outra funcionalidade aqui chamada clear container, que vai ser responsável basicamente por limpar o nosso container, certo? Então eu vou passar o container aqui para ela e ela vai basicamente fazer um container.innerHTML limpando o container. Pronto. E aqui, após esse elemento de vídeo na função watchMovie, nós vamos chamar esse clear container passando um container, ou seja, todo o conteúdo que tiver aqui, no caso aqui tem 5 filmes, eu quero que ele limpe esse conteúdo primeiro para depois ele mostrar meu filme, certo? E após isso, nós vamos aqui dar um container.appendChild passando o video element, que é o elemento de vídeo que nós referenciamos aqui acima. E com isso nós precisamos chamar agora essa função watchMovie, que vai ser chamada aqui na função principal. E nós vamos chamar ela aqui no nosso poster, eu acredito que seria o local ideal. Então eu vou dar um poster element.addEventListener, que ele vai ouvir um evento. Esse evento que ele vai ouvir é o evento de clique. Ouvir o evento de clique. E quando clicar nesse poster element, que o poster element é a nossa imagem, ele vai executar a função watchMovie, passando o item.move e o container. Pronto. Com isso nós entendemos que ao clicar na nossa imagem, ele vai chamar a função watchMovie passando o item.move, não é item.move, é item.video, perdão, e passando o nosso container. E aqui ele vai criar a referência do vídeo, vai limpar o container, que é tudo que tem dentro daquela div, e vai concatenar apenas o nosso vídeo, certo? Vamos ver aqui se está funcionando. Aqui nós temos nossos 5 filmes aqui carregados. Ao clicar na imagem, ele carregou o nosso filme. Se eu voltar aqui, carregar novamente, clicar no outro filme aqui, ele carregou o outro filme, certo? Então, com isso nós conseguimos ver, ó, clicar aqui no filme de carros. Pronto, apenas um tempo de um segundo, mas com isso nós conseguimos ver a coisa toda funcionando. E o que antes era apenas um documento JSON, era apenas dados que nós acessamos da API, agora se tornou uma interface gráfica dentro do HTML. Muito interessante isso, né? Isso, eu acredito que esse tutorial ficou super completo, tratando a respeito da manipulação da DOM dentro do JavaScript. E diante disso, eu gostaria de lançar para você o desafio da realização do nosso segundo exemplo, que se trata a respeito de fazer uma requisição do método POST a uma API externa. Então você vai gerar os dados, você vai acessar a API, você vai enviar os dados para essa API e você vai esperar dela um retorno positivo de que esses dados foram enviados com sucesso. Então eu lanço para você esse desafio. E claro, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Então vamos lá, nessa jornada de aprendizado rumo ao conhecimento e à excelência na programação. Até a próxima e continuem codando!